Olá, seres do submundo. Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Galera, eu queria agradecer a todo mundo que se dedica um pouco do seu dia para parar, vir e ouvir o podcast. Realmente é muito gratificante ver que alguém se dedica a vir ouvir as nossas vozes, as nossas ideias, o que a gente tem para oferecer para vocês. É realmente muito bom ouvir isso. E também eu queria agradecer aqui principalmente aos patrões, que são aqueles que acreditam de verdade no podcast e fazem ele ser possível cada dia mais. O Submundo só fica cada dia melhor, com melhores equipamentos, melhor som, melhores histórias, tudo por causa dos patrões. Eles são realmente os que mantêm esse podcast ativo. E lembrando que se você quiser também se tornar um dos patrões e ter acesso a um episódio a mais por semana e também ter acesso ao grupo exclusivo dos patrões, é só procurar lá no site da Lojinha do Submundo todos os meios que você pode apoiar o podcast. Tem o PicPay, o Catarse, o Patreon e até mesmo por Pix. Então dá uma olhada, vai que o seu apoio faz toda a diferença aqui pra gente. Vamos pra nossa história? Eu sou o Bruno Lima e esse é o Submundo Terror. Submundo Terror. Existem muitas histórias sobre monstros. Você já parou para pensar no que torna algo um monstro? Drácula, Jason, Slenderman são todos diferentes, mas compartilham algumas qualidades fundamentais. Suponho que você poderia dizer que conhece um quando vê, mas você realmente sabe? Qual é o ingrediente compartilhado conectando todos eles? Você pode falar ditadores, zumbis, assassinos e monstros e até mesmo animais violentos. Alguns são ordeiros e bem vestidos, alguns estão desmoronando e alguns agem apenas por instinto. Acho que todos eles têm a capacidade de prejudicar os inocentes. Eu gostaria de falar sobre um monstro particularmente assustador. Esse é diferente do que você encontra em uma típica história de terror por dois motivos. Em primeiro lugar, é completamente sem sentido. Não pensa. Ele não irá persegui-lo ou intencionalmente tentar prejudicá-lo. Ele não tem conhecimento de sua existência ou da sua própria. Um idiota deitado sozinho em uma escuridão esmagadora. Em um único ponto no tempo, ele atacou em um ato de violência, mas desde então permanece quase perfeitamente imóvel na escuridão, enquanto as pessoas tentam esquecer que ele existiu. Agora, ele simplesmente fica lá, mesmo que você se aproxime, sem fugir nem perseguir você. Ele não tentará manipulá-lo psicologicamente, enganá-lo, comê-lo ou qualquer coisa que frequentemente associamos a monstros. É mais perigoso que isso. Se você chegar muito perto dele, ele o destruirá. A segunda coisa a ter em mente é que é real. Muitas histórias assustadoras afirmam ser verdadeiras, mas ao final desse podcast, você perceberá que não estou mentindo. O monstro está lá fora no mundo, agora mesmo, enquanto você ouve sobre o mundo. Você provavelmente não acredita em mim ainda, mas me permita a oportunidade de convencê-lo. Antes de começar, algumas informações básicas. Anos atrás, a humanidade o criou com a ideia de que iria mantê-lo contido e usá-lo como fonte de energia. Graças ao descuido e ao treinamento insuficiente, no entanto, os especialistas perderam o controle dele e, em troca, ele causou uma explosão massiva antes de escapar para o porão onde espera até hoje. Posso dizer como você pode encontrá-lo, mas na verdade, não tente. Para começar, é altamente legal. Foi originalmente criado por humanos. As autoridades não apreciarão você procurando por ele. Qualquer pessoa que embarcar nessa jornada certamente será capturado e preso. Eles serão sortudos enfrentando apenas uma multa e uma temporada na prisão. Essas leis existem para sua própria proteção. Aqueles que sobreviverem enfrentarão a morte quase certa, enquanto o monstro despedaça seu corpo antes mesmo que eles percebam. Agora, a minha pergunta é: o quanto você está disposto a arriscar para acalmar sua curiosidade? Existem duas opções para se aproximar. Eu recomendo o caminho mais difícil, pois suas chances de sucesso são maiores. Você deve viajar para uma aldeia remota e fazer uma caminhada solitária pelo deserto e para a desolação.
Eu sugiro estocar suprimentos na mochila e também acampamento, lembrando de ter comida suficiente para sobreviver alguns dias fora. Você também precisará de uma lanterna, porque não há iluminação em seu covil. Se você não quiser fazer caminhadas, pode reservar um passeio. É claro que os aproveitadores vendem passeios pela área ao redor. Ele matou muitas pessoas e expulsou milhares de suas casas, e agora há passeios turísticos. As pessoas podem ser difíceis de entender às vezes. Por outro lado, quão diferente isso é da sua própria curiosidade. De qualquer forma, eu não recomendo o passeio. Eles não vão levá-lo perto o suficiente para ver por si mesmo. E se você tentar fugir do grupo, as autoridades serão alertadas do seu desaparecimento e você com certeza será pego. Atenha-se à caminhada solitária. Ao chegar ao ponto de partida, você se encontrará em uma pequena cidade de cerca de 10 mil habitantes perto de um rio. Eles chamam de cidade, mas é mais como um vilarejo. Esse é o último posto avançado povoado antes de você viajar para o norte, para o reino da besta. Existem algumas aldeias minúsculas à frente, mas são extremamente pequenas e remotas. Não existem mais estradas principais, portanto, acho que sua melhor chance é chegar a essa cidade e prosseguir a pé. Quase todos que moravam mais ao norte fugiram aterrorizados, abandonando suas casas e posses no processo. Muitos não escaparam rápido o suficiente e morreram logo depois. Da cidade, você precisa seguir para o nordeste. Há uma estrada de terra que o levará por alguns vilarejos, e nesse ponto da viagem, você ainda não está tecnicamente invadindo. Dito isto, você parecerá deslocado e levantará suspeitas. Você pode tentar seguir a margem do rio, protegendo-se na parte rasa, ou seguir direto para o norte e depois para o leste, através dos campos. A falta de humanos permitiu que a população animal prosperasse. Cuidado com os lobos. Vou deixar você descobrir de que maneira faz mais sentido para você. Mas enquanto você viajar nessa direção geral, você eventualmente alcançará uma cerca de arame farpado e vários sinais de alerta marcando o perímetro externo. Esse é o limite. E agora é que começa a diversão. Você precisará se esgueirar pelo arame farpado. Daqui em diante, você será preso imediatamente. A cerca é vigiada, mas além dela, o deserto é pontuado por aldeias abandonadas e outros sinais de decadência. Isso continuará por quilômetros. Você deve conseguir encontrar cobertura lá. Pode ser aconselhável esperar até o anoitecer para cruzar a cerca e seguir em frente. A cobertura da escuridão o ajudará a se mover sem ser detectado. Considere dar um tempo lá. As pessoas pagam um bom dinheiro para ver a devastação e raramente alguém consegue explorar sem escolta. Mas certifique-se de não demorar muito. Você agora está dentro da esfera de influência do monstro. Embora a essa distância, ele ainda seja bastante fraco. Você provavelmente não percebeu, mas ele já está começando seu trabalho em você. Você precisa viajar para o leste após cruzar a barreira. Se você começar a ver árvores petrificadas e vermelho sangue, estará começando a se aproximar. O monstro destruiu as árvores em sua explosão e as fez petrificar nessa cor não natural. Restam apenas algumas, pois a maioria já caiu. Sua morte não será tão glamurosa. Eventualmente, através da escuridão tenebrosa, você deve ser capaz de discernir um grande lago artificial com uma cidade quase abandonada em sua costa noroeste e um local industrial mais à distância. No escuro, pode ser difícil de detectar. Siga pelas ruas da cidade, mas lembre-se de ser discreto. Há algumas pessoas aqui. A maioria trabalhadores aprovados pelo governo. Alguns estão trabalhando na construção de um novo prédio solitário. Os outros estão lá para prender pessoas como você. Eles giram dentro e fora, nunca passando mais do que algumas horas na cidade abandonada. Se você tirar um tempo para vasculhar, você encontrará os prédios abandonados cheios de relíquias do passado. Embora os trabalhadores ainda passem períodos limitados de tempo aqui, grande parte da cidade está congelada em uma era passada, com as posses deixadas onde estavam quando as massas fugiram. Mas não é por isso que você veio tão longe, é? É hora de levar a sério. Mais ao norte e a leste, no horizonte está uma silhueta no horizonte negro.
É um edifício de confinamento parcialmente destruído. Os arcos têm como objetivo manter o monstro dentro. A primeira tentativa da humanidade de tal confinamento foi um fracasso abismal. A segunda tentativa estava uma década atrasada no momento em que esse livro foi escrito. E a construção está sendo ameaçada por um conflito armado recente que eclodiu nas proximidades. Se você ainda estiver falando sério, deverá ignorar tudo, mas você vai querer ver isso. Seu objetivo está dentro da estrutura semi-construída. Suspeito que alguns ouvintes já tenham descoberto onde está agora. Provavelmente, eles não serão consolados, pois ficou claro que estou dizendo a verdade. Eu imploro que você volte agora. Isso só fica pior. Em vez disso, você pode estar pensando que deve entrar na cúpula sem ser localizado. Não tenho nenhum conselho aqui, mas as autoridades não monitoram constantemente, então pode ser possível fazer isso. A cúpula foi projetada para manter o monstro dentro e não foi projetada para facilitar a entrada e saída. Você terá que examinar a situação por si mesmo. Se você de alguma forma conseguir entrar, verá diante de você a estrutura de confinamento original, alegremente conhecida como o sarcófago. Observe os buracos na parede e no teto desabado, evidência de que ele se recusa a ser confinado. O telhado desabou há anos, e mesmo antes disso, os numerosos buracos nas paredes tornavam toda a estrutura ineficaz. Ganhar entrada a partir daqui não deve ser difícil, e nesse ponto, as autoridades não serão um problema, a menos que você seja flagrado subindo na cúpula. Raramente as pessoas chegam tão perto. O efeito do monstro em você está crescendo agora. Se você chegou até aqui, suas chances de sobrevivência diminuíram. Já está destruindo você. Talvez descer diretamente da alta chaminé do sarcófago seja a melhor maneira de se orientar. Os destroços no interior são imensos e dificultarão a movimentação. As vigas de metal caídas estão ao redor, com passagens estreitas e instáveis entre elas. E outros colapsos da estrutura interna são possíveis. Portanto, proceda com extremo cuidado. Você precisa prosseguir para o centro da estrutura e, em seguida, descer. Há um grande fosso a vários metros da base da chaminé. O monstro está bem embaixo dele, mas eu recomendo não rastejar direto para baixo pelo buraco. Ao invés disso, tente chegar pelo lado. Encontre um pedaço de chão desmoronando para rastejar até o porão escuro. Pode até haver um poço de acesso ou escadas disponíveis. Além disso, a besta está esperando por você. Você está muito perto agora. Espero que você tenha trazido uma lanterna, porque é a única maneira de ver. A eletricidade não funciona. Dê uma olhada nos corredores e no interior do túnel mofado do porão. Você manteve essa orientação? Com a chaminé atrás de você e o fosso na frente e acima de você, prossiga pelo corredor. Você chegará a uma esquina. Faça uma pausa aqui e respire fundo. O monstro está logo virando a esquina. Respire novamente. Você está prestes a ver algo que muitas pessoas nem sabem que existe. Tem certeza de que está pronto para prosseguir? Bom, então continue. Você verá outro corredor com as mesmas paredes sujas e nenhum sinal de um monstro. A única coisa fora do comum será uma protuberância arredondada que parece ser rocha parcialmente liquefeita, escorrendo da parede posterior. Vai parecer quase estranho. Vá em frente e chegue perto, abaixe-se e toque nela. Deve estar quente. Você o encontrou. Nesse ponto, você deve se perguntar: que loucura o levou a viajar para cá? O monstro é mais comumente conhecido como pé de elefante. Às vezes é chamado de medusa. Olhar para isso significa quase morte certa. Ele mal se move. Não vai persegui-lo ou tentar manipulá-lo, mas rasgando a própria estrutura do universo, está destruindo as células do seu corpo por dentro. É considerado por muitos o objeto mais perigoso do mundo. Se você nesse momento se virar e correr imediatamente e encontrar um hospital, pode até sobreviver, mas desse ponto é muito improvável. Em meia hora você começará a sentir náuseas e a vomitar. Em poucas horas, você terá dor de cabeça, diarreia e febre. Você provavelmente já está se sentindo fraco, cansado e desorientado. Seu cabelo vai cair e sua pele vai queimar. Você agora pertence à besta, e ela irá reivindicá-lo dentro de algumas semanas. Eu espero que tenha valido a pena. Eu já disse que ele mal se move? Sim,
Ele se move, mas muito lentamente. Ele ainda está derretendo na terra através do concreto. Se derreter nas águas subterrâneas, pode mais uma vez liberar sua força destrutiva. Isso pode tornar o abastecimento de água mortal ou causar outra explosão. Ele poderia vomitar mais de sua essência prejudicial na atmosfera. Sua ira ainda não pode ter acabado. O monstro ainda representa um perigo. Ignorar isso não é uma opção para nós. Mas você realmente não está lá. Você realmente não partiu nessa jornada. Você ainda está em segurança em casa ou em um ônibus a quilômetros e quilômetros de distância. Porém, como eu disse no início, esse monstro é diferente. Está lá fora no mundo, agora mesmo, enquanto você está aí, sem fazer nada, só ouvindo um áudio. Algumas pessoas o viram pessoalmente e até foram fotografadas com ele, mas as imagens saem distorcidas e fantasmagóricas. Parecem ter sido manipuladas por software, mas essas são as imagens reais conforme aparecem no filme. Vá em frente e pesquise você mesmo. Você descobrirá que tudo isso é verdade.